Então, olá, vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, que criou todo o céu e a terra, todas as coisas, o Senhor que nos salvou, o Senhor Deus, Pai misericordioso, nós te agradecemos. O Senhor não poupou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, por nós e enviou a este mundo. Fez com que pudesse se encarregar de todos os nossos pecados, derramando seu sangue na cruz. Todo julgamento em relação ao nosso pecado foi entregue para o corpo do Senhor Jesus. E através dessa crença da fé que nós temos, o Senhor realmente nos considerou como seus filhos. O Senhor, por estar junto conosco, esse corpo que é a igreja do Senhor, nós estamos sendo alimentados. E de forma leal nós estamos sendo considerados. O Senhor entregou o seu trabalho para nós, até a vinda do Senhor. Que nós possamos fazer toda a missão dada pelo Senhor para nós. E assim o Senhor possa nos proteger, nos dar sabedoria e poder para que o talento do Espírito Santo possa brilhar em nós. E podemos agradecer pela sua graça. Senhor, o retiro de verão que está em acontecimento agora. Que muitos espíritos possam vir para diante do Senhor Deus, possam descobrir o Senhor Deus vivo. Que através do grande amor do Senhor Jesus possa acontecer o trabalho da salvação continuamente. Senhor, todas as pessoas que vieram para diante da sua palavra, que elas possam largar a sua teimosia pessoal. Que o Senhor Deus, através da palavra sábia, eterna, possa fazer com que eles possam se sujeitar, para assim possam conhecer o Senhor Deus, e assim possam receber a salvação. Senhor Deus, abra os seus corações. Senhor, para todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs, nossos pastores, evangelistas, realmente que estão evangelizando a sua palavra, a sua verdade, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça, que as mãos e pernas dos irmãos que estão se voluntariando, que o Senhor Deus permita maior graça, para que possa ser mais preenchido para a eternidade do Senhor Deus, para que o trabalho do Senhor possa ser manifestado cada momento mais. Senhor, em vários lugares do mundo todo, realmente cada lugar que está sendo pregado o Evangelho, que o Senhor, Espírito Santo, possa estar junto. Que o Senhor possa estar junto com aqueles missionários que estão pregando o seu Evangelho, testificando, para assim fortificar a sua igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar unido junto conosco. Hoje também, esta palavra do Senhor Santa, nós desejamos aprender. Que nós possamos compreender o necessário. E a palavra necessária, o Senhor Deus, possa conduzir as nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então vamos procurar na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 até o versículo 23. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 até o 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 약한 자들에게는 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 여러 사람에게 내가 여러 모양이 된 것은 아무쪼록 몇몇 사람들을 구원코자 함이니 23절은 같이 읽겠습니다. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. Atualmente, local de retiro de verão. Então está acontecendo o sexto tempo do retiro de verão. Nós olhamos o número total. Nós temos por volta de 12 mil pessoas que passaram em número. Então é por isso que até o local, realmente, do Salão da Fé está totalmente cheio. E também o Salão da Esperança. Nós podemos ver os senhores idosos. E o pessoal que está conduzindo-os. Realmente está bem cheio. E estão ouvindo a palavra do Senhor Deus. E não somente isso, mas a igreja dominical, realmente seja para os jovens, também por idiomas diferentes, seja em espanhol, ou seja em japonês, seja em chinês. Então, por cada idioma, o retiro de verão está em andamento. Então, por isso que, ao mesmo tempo, todos realmente podem ouvir a palavra. O Evangelho é testificado. Então, ao ver do Senhor Deus, é algo muito bom e admirável. Então, os irmãos da igreja de Seul também, temos os espíritos que estão sendo conduzidos realmente para o retiro de verão. Então, eles estão todos participando naquele momento. Então, tem irmãos que não estão presentes aqui junto conosco. E também, já que é domingo, tem irmãos que não puderam dar o tempo, realmente as pessoas que receberam a salvação, então agora por falta de tempo, então eles resolveram ir agora no domingo para poderem receber o batismo. Então o tempo está quente. E também é uma vivência difícil por lá. Então, mas dentro dos nossos corações, essa alegria, felicidade que o Senhor Deus nos permite. E também aquele local do retiro de verão. Se olharmos o calor do Evangelho, se torna uma alegria automática dentro do nosso coração, enche de felicidade. Então hoje, como nós passamos pelo retiro de verão, se olharmos as pessoas que receberam o número de batismo, se olharmos todos os tempos, nós podemos ver que é por média de 700 pessoas estão recebendo o batismo. E também muitos espíritos dessa vez acredito que nasceram. E realmente é algo sendo básico na Bíblia, mas também é algo muito importante, que é o problema da lei. Então eu gostaria de conversar mais uma vez sobre isso. Então, por isso que hoje nós queremos falar sobre aquele que está embaixo da lei de Cristo. Então é a palavra que hoje vamos compartilhar juntos. Então, quando nós falamos sobre a lei, o que significa? Então, antigamente eu nunca havia frequentado a igreja, então eu não sabia o que era a lei. Então a lei, então realmente lei que deve ser cumprida. Então seja a lei, ou seja o mandamento, ou seja a lei, a Constituição, nós podemos dizer que é a mesma coisa.
Então, realmente é algo que deve ser cumprido. Então, falar sobre lei. Nós podemos dizer que na Bíblia fala que a lei do Senhor Deus, fala que a lei do Senhor Deus, mandamento do Senhor Deus. Então, na Bíblia continuamente tem dito dessa maneira. Então, se olharmos a lei, se olharmos realmente no âmbito grande, ele fala sobre o mundo do coração. Realmente a lei que é inscrita no coração, quer dizer que é a consciência. E isso também entra dentro da lei. E também nós podemos chamar que o Antigo Testamento todo é a lei. Então, realmente é representada, expressa dessa maneira. E também, então, somente o Antigo Testamento, realmente tem uns lugares que falam que é somente o Antigo Testamento, tem outros que falam somente os mandamentos recebidos através de Moisés, são as leis, ou os mandamentos do Senhor Deus no tempo de Israel, que falou para serem cumpridos. Então, ao cumprirem e obedecerem, recebem a bênção, e ao desobedecerem isso e perderem, eles recebem a maldição. Então, a lei dessa maneira também. Então, nós podemos compreender dessa maneira. Então, o povo de Israel, realmente os mandamentos, a lei, a ordem que eles receberam. Então, todas essas coisas. Então, tem coisas para eles fazerem, coisas para eles não fazerem. Para eles fazerem, essa lei é por volta de 248. E algo que eles não devem fazer, a lei que proíbe. Então, são 365 leis. Então, no total, por volta de 613 leis que estão escritas no Antigo Testamento, que é a lei do Senhor Deus. Realmente são os estudiosos da Bíblia dizem. Então, como nós lemos há pouco tempo, então, a lei do Senhor Deus. Antes da lei do Senhor Deus, a graça do Senhor Deus estava predominante antes. O Senhor permitiu a todos. Então, realmente, essa lei, essa graça permitida pelo Senhor Deus durante 460 anos após, realmente, é a promessa que eles haviam feito com Abraão. Então, essa graça que ia ser permitida para Abraão, depois de 480 anos, através de Moisés, essa lei, realmente, ela não pode ser desfeita, para que realmente não se descumprisse essa promessa diante com o Senhor Deus. Então, a lei quer dizer que é um método preparado pelo Senhor Deus para permitir a sua graça a todos. Então, o Senhor Deus realmente ele não permitiu a lei para os gentios, ele deu para os judeus para cumprirem. É por isso que se olharmos em Efésios, ele fala realmente quem descumpriu, viveu sem lei, realmente ele vai para a perdição. E também, quem através da lei, ele descumpre a lei, então ele será julgado pela lei. Então, os judeus que têm a lei e também os gentios que não têm a lei, realmente podem ser divididos dessa maneira. Então, ao povo de Israel, o Senhor entregou dizendo, cumpram a lei. Então, mas o povo de Israel, eles conseguiram cumprir essa lei? Não, eles não conseguiram. Eu busquei em Atos, capítulo 15, versículo 10. Ele fala realmente nós e nossos realmente antecessores, eles também não conseguiram cumprir toda essa ordem do Senhor, essa lei do Senhor, mas como é que vocês querem deixar para todos esses discípulos, para os salvos? Então eles falam que esse realmente é o fardo, a lei que eles devem cumprir. Então o povo de Israel, eles estavam seguindo essa missão do Senhor Deus, realmente tão pesada nas suas costas. Então realmente, como é que a lei pode ser cumprida pelo seu desejo, pela sua força? Realmente era algo que os judeus eles tinham em seus corações. Então para cumprirem essa lei, verdadeiramente, realmente por dentro precisa ser mudado para que essa lei possa ser cumprida. Então, mas o interior não muda, então somente pelo exterior. Ele realmente expondo para os outros, realmente mostrar que ele está cumprindo. Então, é por isso que chega realmente a transgressão da lei. E também, se olharmos na Bíblia, realmente em Mateus, como o Senhor ele já havia dito, então, aquele fariseu, seja os escribas, seja os sacerdotes, todos eles realmente são hipócritas. Quer dizer que o que está dentro deles é diferente do que está fora. Realmente está cheio de coisas corruptas, coisas sujas dentro de seus corações, mas eles abafam isso que está dentro deles. E seja na fala, seja nas ações, eles querem se mostrar como limpos. Esses os fariseus. Então o Senhor Deus, o Senhor Jesus disse que eles são hipócritas. Isso quer dizer que o fariseu cego, realmente vós precisa limpar por dentro. Então limpar o interior, porque precisa limpar o interior para que naturalmente o exterior seja limpo também. Então, realmente, porque sempre o que está dentro sai para fora. Então, o Senhor Jesus, ele veio.
Então todo esse fardo, essa lei que eles estavam carregando realmente era muito pesada. Então o Senhor disse, eu sou manso e humilde de coração. Então realmente carregai o meu jugo e venha até mim. E então realmente encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nosso Senhor Jesus, realmente essa lei que Ele nos permite, então essa é a lei de Cristo. Então é esse jugo que o Senhor permite a nós. Então isso é algo muito fácil, é algo leve que o Senhor Ele nos contou. Então essa lei permitida para o povo de Israel. Então uma vez o Senhor entregou para o povo de Israel para eles cumprirem. Então, mas esse objetivo era para que eles pudessem cumprir, realmente compreender o pecado. Então esse pecado, realmente ele é muito grande. Realmente por causa que a lei, realmente o requisito era tão grande, porque você precisava ser tão bom como o Senhor Deus. Você precisa ser tão limpo como o Senhor Deus para cumprir toda essa lei. Então as pessoas, os homens, os judeus que também nasceram como descendência de Adão não tem como cumprir essa lei do Senhor Deus. Então, cumprir toda essa lei. E então assim você vai para o céu. E então, com certeza, já que não tem pecado, ele ganha a vida eterna e pode ir para os céus, mas não existe nenhuma pessoa no mundo que consiga fazê-la. Então vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 26 até o 28. Lucas capítulo 10, versículo 26 até o 28. E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso, e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então, essa pessoa que realmente perguntou isso, ele era o intérprete da lei. Realmente o intérprete da lei foi para diante do Senhor. Ele disse, mestre, como eu posso ter a vida eterna? Realmente, o que eu preciso fazer para poder ir ao reino dos céus? Então o Senhor Jesus respondeu. Então realmente com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, precisa amar ao teu próximo. Realmente amar como se fosse a ti mesmo. Então, mas esse intérprete da lei, realmente ele fazendo toda a vida dele, toda a vontade dele, toda a força dele, ele acha que está servindo, amando ao Senhor Deus. Então ele começa a perguntar, quem é o próximo então? É por isso que ele perguntou. Então, quem é o meu próximo? É por isso que essa pergunta pode ser ligada dessa maneira. Então, essas 613 leis, realmente se nós reduzirmos bastante, elas podem entrar em 10 mandamentos. E nós podemos dividir os 10 mandamentos em grandes coisas, que é amar o Senhor Deus e é amar ao próximo. E também se juntarmos tudo, quer dizer que é para amar. Então, amar. Então, verdadeiramente, esse é o objetivo da lei. Então, é por isso que a Bíblia está dizendo. É por isso que a lei também, realmente ela é santa. Os mandamentos são santos, eles são justos, realmente precisa amar. Então, esse Senhor Deus, o que ele está pedindo? Realmente, se você chega nesse ponto do Senhor Deus, esse homem, ele pode ser santo, ele pode ser bom diante do Senhor Deus. Então, a lei em si, ela é tão boa e santa, mas o problema de tudo isso é que realmente dentro do homem que nasceu do pecado, realmente essa concupiscência carnal, ele está cheio, não tem como proteger isso. Então, porque isso é o mesmo você deixar o peixe para o gato cuidar. Então, por isso, como a palavra que nós estudamos, então realmente
todas as pessoas que estão abaixo da lei estão abaixo da maldição. Então, qual é o motivo disso? Então, porque qualquer um que realmente não cumprir, não tiver feito como está escrito no livro da lei, este homem está abaixo da maldição. Não é mesmo? Então, é por isso que nós, realmente dentro dessas leis, tem alguns momentos que nós podemos cumprir a lei, mas realmente tem momentos que não dá para cumprir em todos os momentos, já que é dessa maneira, realmente enquanto nós vivemos tentando cumprir a lei, nós tentamos ganhar a vida eterna, isso nos leva para a maldição. Então realmente qualquer um que realmente estiver cumprindo a lei e realmente ele errar em uma só, realmente esse homem realmente não pode sair do fogo do inferno, porque é o mesmo que ele vai ter descumprido todas. Esse é o final, o resultado. Então, é por isso que o povo de Israel até hoje, já que eles não cumpriram bem a lei, eles falam, então eu vou começar a cumprir bem agora. Então o objetivo deles realmente é esse, é porque eles querem tentar fazer alguma coisa. Então eles perderam o amor do Senhor Deus, a graça do Senhor Deus. Quer dizer que eles, por conta própria, querem se considerar como santos. Ele realmente mais quer ser melhor, mais justo do que o Senhor Deus. Então eu consigo. Quer dizer que esse é o trabalho de desafiar ao Senhor Deus. Então, essa lei que não dá nem para cumprir, então por que Deus permitiu? Porque nós, todas as pessoas, se não recebemos a graça do Senhor Deus, nós vamos para o inferno. O Senhor Deus deseja que nós possamos compreender isso, que pela graça do Senhor Deus, pelo amor do Senhor Deus, através desse grande amor, dessa grande graça que Ele nos permitiu, ganhando força através disso, ao crer nisso, nessa fé, nós podemos ganhar a vida eterna e ir para os céus. Então, realmente, o Senhor, para nos ensinar isso, Ele nos faz compreender que nós somos pecadores e nos permite a lei. Então, antes de existir a lei, então, a pessoa mesmo pecando, ela não sabia que pecado era pecado. Então, vamos procurar algumas partes em Romanos. Vamos procurar Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 13. Romanos, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, uma pessoa, realmente ele pecou um grande pecado neste mundo, então, mas não havia uma lei para considerar que esse pecado era pecado. Então não tem como ser levado para o julgamento. Então, é por isso que em alguns momentos, realmente nós temos leis especiais que são criadas no Congresso, para que realmente o Senado e eles vão considerar realmente essa é a lei que precisa para realmente julgar este homem ou alguma sentença. Então, realmente as pessoas falarem, esse é pecado, realmente para poder ensinar, realmente é necessário isso, para que o homem, assim, ele possa receber o julgamento conforme o seu pecado. É por isso que o Senhor Deus, realmente, ele para ensinar o que é o verdadeiro pecado, ele permitiu esta lei. Então, vamos ler todos juntos o versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, realmente, ter sido permitida a lei, realmente é para que a ofensa abundasse. Então, mas realmente quando não tinha essa lei, não sabia que tinha o pecado. Então, as pessoas elas não sabiam que se a lei não tivesse dito que a cobiça era o pecado, se eles não soubessem que a cobiça era o pecado, então realmente eles achavam que era um coração natural que subia no seu coração. Mas o Senhor está dizendo que esse é o pecado. Então, se olharmos capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7, do versículo 7. Vamos ler todos juntos o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, versículo 12 e versículo 13. Vamos ler todos juntos. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado,
operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, enquanto não havia essa lei, as pessoas não sabiam que isso era pecado. Então, mas já que pela lei mostrou isso é pecado, então eles falaram, nossa, isso está errado, isso é pecado. Então, ele mesmo compreendendo o que é pecado. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 23, realmente é por isso que pelas obras da lei não há nenhum que seja justificado. Então, apenas pela lei o quê? É para que chegue ao entendimento do pecado. Então, a lei foi permitida para mostrar a você está abaixo da lei do Senhor Deus. É por isso que se olharmos no final do versículo 19, realmente é para que toda a boca se cale. Realmente para que toda a boca, todos e todas, realmente estejam abaixo do julgamento do Senhor Deus. Então, se olharmos realmente na lei do Senhor, nós podemos perceber, nossa, eu não sou tão justo como o Senhor Deus. Eu não sou tão bom como o Senhor Deus. Eu não sou santo como o Senhor Deus. Realmente, mesmo que eu me esforce, 1 ano, 10 anos, realmente não sei quantos anos eu tente, realmente aquele formato. Realmente, já que continuo naquele mesmo formato, não vai funcionar. Realmente, todos os anos que eu peco, realmente mesmo que eu leve toda a minha oferta para os pecados, realmente para que meus pecados sejam apagados. Realmente, depois todo aquele pecado, realmente que eu peguei durante 1 ano, ele seja perdoado. Então, participar no meio disso tudo, mas continuamente você resta como pecador, continuamente. Então, ali dentro, no seu coração não muda. Então, quer dizer que isso não é a resposta. Então, realmente retornando desse caminho, realmente indo para a misericórdia do Senhor Deus, realmente dependendo do amor do Senhor Deus, ir para diante do Senhor Deus. Então, todo esse pecado que eu cometo durante a vida toda, realmente eu receber o perdão dos pecados. E então, assim, ser tão santo como o Senhor Deus, ser tão bom como o Senhor Deus. Realmente, dessa maneira, sendo santo e bom, eu poder entrar no reino dos céus. Então, ao compreender isso, é por isso que nós chamamos isso de arrependimento. Então, arrependimento, realmente toda a vida que eu vivi até hoje, realmente cumprindo a lei, cumprindo os mandamentos do Senhor Deus, vivendo a vida realmente religiosa, de qualquer maneira eu tentaria ir para o céu. Então, esse método, realmente, através dele não tem como ir para o céu. Quer dizer que, partindo desse lugar, eu posso retornar para Cristo. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo que a vida eterna, realmente é para que possa conhecer a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao seu Pai, Deus que o enviou. Então, realmente, quando conhecemos o Senhor Deus, realmente percebemos que o Senhor Deus ele é muito, muito santo. O Senhor Deus ele é realmente santo, puro. Ele é um ser cheio de amor. Então, como esse Senhor, mesmo que realmente eu consiga compreender que eu não consigo, mesmo me esforçando, ser igual a Ele. É por isso que assim eu posso me arrepender. Então, eu preciso do Salvador que vai me salvar neste mundo. Então, é por isso que o Senhor ele envia o Salvador. Então, o Senhor Deus, o único verdadeiro, para que te conheçam a ti mesmo. Realmente o Senhor, o nosso Salvador. Então, realmente o Senhor, ele enviou o Senhor Jesus, Messias para nós, para este mundo. Então, por isso, que para que nós possamos conhecer o Senhor Deus, o único verdadeiro, e assim nós possamos realmente largar esses pecados diante do Senhor Deus, assim ganhar a vida eterna. Realmente o Senhor Deus que efetuou esse trabalho. Então, realmente, esse batismo do arrependimento que o João Batista realmente permitia. Ele realmente era filho de Zacarias, que era o sumo sacerdote. Realmente, se o pai dele é sacerdote, ele naturalmente vai se tornar um sacerdote. Então, realmente, onde é o trabalho do sacerdote? Realmente é dentro do santuário em Jerusalém. Então, ele que precisava trabalhar dentro do santuário, esse João Batista, esse sacerdote, ele não foi para o santuário, ele foi para o deserto e disse: arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Então, o povo de Israel, realmente com aquela fé que eles tinham no santuário, não podem ir para o céu. Então, é por isso que precisam se arrepender, o reino dos céus está próximo.
Então agora todo o fardo, todo o peso que eu tenho, todo o meu cansaço, todas as minhas dificuldades que eu estou carregando nas minhas costas. Realmente esse reino dos céus está próximo. É o Senhor Jesus Cristo. Então por isso que Ele permitiu o batismo de arrependimento. Esse batismo de arrependimento, nós recebemos a salvação. É diferente do batismo que recebemos após a salvação. Esse batismo do arrependimento é para mostrar que realmente é para me reconhecer que eu sou um pecador, verdadeiramente, realmente dentro desse limite do Senhor Deus. Não posso ir para o céu. Quer dizer que eu sou um pecador sujo e imundo, que eu vou para o inferno. Então eu estou admitindo dessa maneira e estou falando no Rio Jordão, eu sou um corpo morto dessa maneira. Então esse é o batismo. Então esse é o batismo de arrependimento. E depois, por fim, realmente após receber a salvação através do Senhor Jesus, eles precisam receber o batismo novamente. Então pelo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então realmente como o Senhor Jesus havia ordenado, eles verdadeiramente realmente morreram com o Senhor Jesus. E agora como nova vida eles foram vivificados. Então agora realmente na frente do Senhor Deus, na frente de todas as pessoas, realmente precisa ser manifesto. Realmente acredito que esse é o batismo que eles receberam novamente. Então, mas esse batismo de arrependimento, realmente iniciando em Jerusalém, realmente ele já foi escrito que seria espalhado por todas as nações. Se olharmos em Isaías, nós podemos ver que realmente pelo seu nome possam chegar ao arrependimento do pecado. Realmente para que todas as nações, realmente esse evangelho do Senhor Deus ser pregado, realmente já estava escrito na Bíblia. Então por isso, que realmente o Senhor Deus, realmente é santo, para que nós possamos conhecê-lo. Então realmente a evidência é exata de que o Senhor Deus existe. Nós precisamos manifestar. Então realmente que o Senhor Deus está trabalhando, realmente através de toda a humanidade do Senhor, realmente manifestá-la. Então realmente todo esse trabalho que o Senhor Deus efetuará também. Realmente quando o Senhor nos faz conhecer todo esse seu trabalho, nós percebemos, o Senhor Deus ele é tão santo, realmente ele é tão alto. Então dessa maneira eu posso ver diante do Senhor Deus que tipo de pessoa eu sou. Realmente sobre o pecado, sobre todas essas palavras nós podemos ouvir. E assim, realmente resolver esses problemas. Então é somente o Senhor Jesus pode fazê-lo. Realmente não tem outra maneira de receber a salvação. Então realmente não existe outro nome que o Senhor Deus realmente permitiu para que busquem a salvação. Então somente pelo Senhor Jesus. Realmente é para resolver todos os problemas do mundo. Então, mas todos os problemas deste mundo, então não é viver bem, comer bem neste mundo, não é viver realmente com saúde, não é isso. Quer dizer que é um problema eterno. Então realmente esse problema é realmente que ficamos em dúvida neste mundo, realmente é algo que precisa ser resolvido. Então realmente o objetivo da lei é eu compreender que eu sou um pecador sujo que não posso ir para o reino dos céus. Então para compreender realmente o que eu preciso fazer, realmente eu preciso ir para diante do Senhor Jesus que acaba com meus pecados, certo? Vamos trocar a palavra de Gálatas capítulo 2. Então vamos trocar a palavra de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 21, vamos ver. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, a graça de Cristo, ela ser desconsiderada. Então é por isso que essa graça do Senhor, para que nós possamos recebê-la. Agora, indo para diante do Senhor, esta lei está nos conduzindo. Então, voltando para a palavra de Gálatas capítulo 3, versículo 21 até o versículo 24, eu irei ler novamente. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei.
e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nós olhamos aqui realmente pela lei para que pudéssemos ser justificados. Então, antes da fé, nós estávamos abaixo da lei. Nós estávamos realmente obcecados pela lei. Mas, esta lei, ela não consegue resolver esses problemas. Então, realmente, para onde que nós somos conduzidos? Realmente, nós somos conduzidos para Cristo. Então, a lei está nos conduzindo para Cristo. Esse é o dever da lei. Então, é por isso que realmente o grande objetivo da lei é que realmente eu não poder ir para o céu. Eu agora sou um pecador imundo que eu vou para o inferno, porque agora eu não sou nem santo, eu não sou nem tão bom como o Senhor Deus. Eu realmente compreender que eu sou esse tipo de pecador. E para resolver esse problema, realmente eu ser conduzido para diante do Senhor Deus. Esse trabalho é o trabalho da lei no Antigo Testamento. Então, mas a lei, ao cumprirmos toda ela, o que acontece? Pela bênção do Senhor Deus, realmente, mas se você descumprindo uma só, você vai para o inferno. Realmente isso é uma maldição, pensando bem. Não conseguir cumprir a lei. Realmente a resposta, o resultado realmente do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, é a maldição. Então vamos trocar Deuteronômio capítulo 27. Deuteronômio 27. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Vamos ler todos juntos. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, Amém. Então, esta lei não é uma ou duas coisas. Realmente, ele fala para confirmar as palavras desta lei, realmente toda a lei do Senhor. E então este será amaldiçoado. E todo o povo dirá amém. Está certo. Então é necessário cumprir todas as leis. Mas se você não cumprir no mandamento do Senhor, você somente cairá na maldição, receberá a maldição. E o salário do pecado é a morte. Essa é a maldição do pecado. Mas então, a maldição dessa lei, onde que ela pode ser encerrada? Ela foi encerrada com o Senhor Jesus. Então, se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 3, ele falou, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, todo o pecado que foi cometido pelo coração, realmente todas as ações, passado, presente e futuro também. Os pecados que eu conheço e o que eu não conheço. Então, todos esses pecados. Então, realmente, pela carne do Senhor. Esse pecado foi definido. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que o Senhor Deus recebeu a maldição? Por causa de nós. Por nós ele recebeu a maldição da lei. Por nós o Senhor recebeu o pecado. Então, por causa de nós, realmente, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa justiça do Senhor Deus. Dependendo dessa justiça, para que nós possamos ir para o reino de Deus. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. É uma palavra muito importante, vamos procurar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então está dentro da palavra que nós lemos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo, por nós, ele recebeu toda a maldição. Então, realmente, há 2000 anos atrás, ele recebeu a maldição da lei.
o Senhor Jesus, por causa de mim, por causa de todos, por causa de toda a nação do mundo, ele recebeu essa maldição. É por isso que realmente ele nos libertou de toda a maldição da lei. Então não é que ele vai nos resgatar, ele nos resgatou da maldição da lei. O Senhor recebeu essa maldição da lei por nós. Então isso é um trabalho surpreendente. Às vezes eu pergunto. Tem uma pergunta realmente bem difícil, mas tentem responder. Vocês me amam? Vocês só sorriem e terminam, né? Quer dizer que não quer amar, não é? Tá bom. Mas algumas pessoas responderam. Então, para essa pessoa, eu vou perguntar algo mais difícil ainda. Se vocês me amam, vocês podem morrer por mim? Falaram que não. Então, essa palavra é verdadeira. Então, nós, mesmo que amamos alguém, amamos outra pessoa, é muito difícil você amar outra pessoa. Realmente tem como ele amar outra pessoa. Então, mas o Senhor Jesus, ele me amou. Então, todos vocês. Então, mesmo que vocês me amem, não tem como vocês me amarem mais do que vocês mesmos. O Senhor Deus que criou todas as coisas, o Senhor Deus, ele me ama mais do que a si mesmo. Então, por isso, ele pode morrer por mim. Ele pode receber a maldição dessa cruz. Então, pensem sobre isso. Então, a maldição dessa lei. Então, isso tudo acabou na cruz do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus se tornou o fim da lei. Ele acabou com a maldição da lei. A maldição da lei quer dizer que Cristo acabou na cruz. Por que será que ele fez isso? É um único motivo para isso. Porque ele nos ama. Então, o Senhor, ele nos amar, não existe motivo, não existe requisito. Então, você tem muito pecado. O seu coração também é todo estranho. Você não tem como. Não existe isso, na verdade. Qual pecado que você tenha neste mundo? Realmente de forma incondicional. Sem perguntar, sem argumentar. O Senhor Deus, ele recebeu toda a maldição da lei que nós merecemos receber através do seu corpo. O Senhor recebeu por nós. Então é por isso que o Senhor, ele acabou com todos os nossos pecados. E somando isso tudo, o Senhor, ele nos transformou em justos que não temos mais nenhum pecado. Isso é justiça da lei. A justiça da lei, quem é que o efetuou? Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ter vindo a este mundo é para acabar com todos os nossos pecados. Então o Senhor Jesus, ele se manifestou. E disso nós sabemos, e nele não há pecado. Então o Senhor Jesus vindo a este mundo, ele jamais pecou o pecado. Seja pelo coração, seja pela sua ação, por o que seja, o Senhor Jesus é aquele que cumpriu toda a lei. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, realmente, como nós já dissemos, o Senhor, ele não sabia o pecado, mas o Senhor, ele se fez pecado por nós. Aquele que não conhecia o pecado. É por isso que é um Senhor que não tem nem como pecar. O apóstolo Pedro, ele disse para o Senhor Jesus. Então, realmente, ele não tinha pecado, nem na sua boca. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele recebeu toda a maldição da lei com seu corpo. E ele, ao cumprir toda a lei, e essa é a justiça do Senhor Deus, essa é a justiça de Deus. Ele recebeu toda a maldição da lei que nós merecemos receber. E toda essa justiça da lei
que o Senhor ele precisa receber, ele entregou para nós. É por isso que nós fomos justificados. Quanto? Como o Senhor Deus, como o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus efetuou tudo. Então, esta é a verdade. Então, por isso, que realmente como o Senhor Deus, nós podemos ser justificados. O Senhor Jesus é um Senhor santo. Ele é um Senhor que viveu totalmente diferenciado deste mundo. É por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 10, realmente ele entregando o seu corpo. Em uma única vez nós fomos justificados. Então realmente a santidade do Senhor foi permitida para todos nós. A bondade do Senhor foi entregue para todos nós. É por isso que nós somos criaturas dele. Então nós fomos feitos pelo Senhor. Então agora nós somente podemos fazer a vontade boa do Senhor Deus. Nós somos realmente banhados pela bondade. Fomos banhados por todo o seu amor. Isso é a justiça da lei. Essa justiça da lei também foi entregue de graça para nós. E também, o que essa justiça está requisitando? Qual é a vontade completa da lei? É para que possamos amar. A vontade da lei, o requisito é que nós amemos. Então o Senhor Jesus, na cruz, ele pediu e ele cumpriu todo o amor que é na cruz. Não é mesmo? O Senhor, aquele que não tem pecado. Então como nós lemos em Lucas naquele tempo. Então com todo o coração, com toda a vida, com toda a vontade, com toda a força, realmente amai o seu Senhor, Senhor Jeová. Então não é conforme a minha vontade, mas faça a sua vontade. Então verdadeiramente com todo o coração, com toda a vida, com toda a força, com toda a vontade, nós amamos o Senhor Deus. E assim, toda a humanidade, a todos nós fomos amados por Cristo. Mas então, o Senhor Jesus efetuando tudo isso, já que nós não conseguimos fazer isso, tudo que o Senhor Jesus fez, o que nós fizemos? Nós começamos a pensar achando que nós, como se nós tivéssemos feito. O Senhor, ele simplesmente nos entregou. Então na cruz, ele disse que está consumado. Toda a maldição da lei também foi acabada. Toda a justiça da lei também. Toda a vontade da lei foi cumprida. Então o Senhor Jesus, ele nos disse. Então ele realmente disse que se quem realmente entregar a sua vida para um amigo, realmente não existe nada maior do que isto. Então o Senhor, realmente esse grande amor, ele efetuou. Então, é por isso que agora ele está pedindo para nós. Realmente vós também, se der, tentais também. Faça o quanto der. E o quanto fizeres, eu realmente com toda a glória os entregarei. Então é por isso que realmente nossos antecessores da fé, realmente o quanto que eles podiam fazer, eles entregaram esse amor. Todos os discípulos do Senhor Jesus, aqueles apóstolos, todos os representantes da fé, na frente da morte, eles não temeram. Eles foram efetuando esse amor do Senhor. Então, quanto eles fizeram, o Senhor os preencheu com a sua glória. Verdadeiramente. A validade dessa lei. Realmente o Senhor, ele disse que toda a lei, toda a validade da lei e dos profetas é até o tempo de João. Então quer dizer que toda a lei, a validade vai até João, o último profeta desta Bíblia. A partir daí, realmente o profeta que foi enviado pelo Senhor, o Senhor Jesus, ele irá acabar com toda a lei que a humanidade não conseguiu. E agora é para viver conforme a lei de crer em Cristo. É essa nova vida que ele está contando, não é mesmo? É por isso que o Senhor Jesus, ele está dizendo. Então agora a lei que nós não conseguimos cumprir. Já que nós não conseguimos cumprir essa lei com a nossa carne, o Senhor, ele acabou com a sua própria carne. Então, realmente, esse método de cumprir a lei e ir para o céu, o Senhor, ele acabou com isso.
Então vamos procurar Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Versículo 18 e versículo 19. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Vamos ler todos juntos. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Realmente esse mandamento, essa lei não é que ela está errada. Então já que nós, os homens, estamos errados, então o homem, já que não tem que cumprir essa boa lei do Senhor Deus, então nenhuma pessoa realmente pela obra da justificação, pelas obras da lei, não é mais possível. É por isso que o Senhor ele quer nos permitir uma maior graça, que através do Senhor Jesus possamos efetuar. Quer dizer que isso é estar dentro da graça. Isso é corpo de Cristo. Então, como nós conhecemos muito bem. Esses judeus, eles não conheceram a vontade do Senhor Deus. O diabo estava trabalhando dentro deles. E eles foram contra essa vontade do diabo. Estou dizendo, você crê em Deus? Creia muito bem. Se esforce bastante, porque o Senhor Deus disse dessa maneira. Cumpra bem. Você não conseguiu cumprir antes, né? Mas tente cumprir agora. Então, continuamente ele não consegue cumprir. E então, ele acha que está fazendo bem. Então, Romanos capítulo 10, versículo 2, realmente ele vai testificando, realmente todos eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Então, realmente, todos eles tentam servir ao Senhor Deus, não conhecem a justiça de Deus. Ele tenta estabelecer a sua própria justiça. Então, esforçando nas suas próprias obras, não se sujeitando à lei de Deus. Eles não sabem qual é a vontade de Deus. Então, eles creram no Senhor Deus, mas eles creram em um outro Deus. Então, o Senhor Jesus disse, se o Senhor Deus fosse vossos pais, então vós realmente tendes de me conhecer. Então por quê? Porque o Senhor Deus Pai me enviou. E então, é por isso que o vosso pai é o diabo. Ele diz que o vosso pai é o diabo. É por isso que o povo de Israel, a vida toda, dentro do santuário, eles fizeram esse trabalho de servir ao Senhor Deus. Mas eles estavam servindo um outro Deus. Então muitas pessoas neste mundo estão crendo em um outro Jesus. Já que creem em outro Jesus, mesmo após a morte, indo para diante do Senhor, eles dizem, eu também não sabia. Então para todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não são todos que irão ao reino de Deus. Realmente, mas aquele que faz a vontade de Deus, realmente não sabe qual é a vontade do Senhor Deus, não sabe qual é a justiça do Senhor Deus. Então nesse dia, realmente muitos aparecerão, dizendo, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, em Teu nome expelimos demônios. Senhor, em Seu nome fizemos diversos milagres. Então naquele dia o Senhor vos dirá, eu jamais vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é por isso que vós, que creem no Senhor Jesus, realmente como está escrito em 2 Coríntios, realmente é um outro Cristo. Então muitos outros religiosos estão crendo no Senhor Jesus. Por que será? Então eles realmente têm esforço, claro que têm esforço. Então, mas eles não buscaram a justiça do Senhor Deus, eles não conhecem a Bíblia. Então mesmo frequentando vários anos na igreja, então vamos procurar Hebreus. E essa pessoa vai lá e procura o Novo Testamento. Então não sabe onde está na Bíblia. Então a Bíblia é somente algo para enfeitar a si mesmo. Então ter esforço, eles gostam bastante. O diabo continuamente coloca, falando, vai, se esforça, somente com isso vai dar. Se esforça mais. Então ele vai e tenta se esforçar mais, como se estivesse realmente competindo. Esforça mais. Mas o Senhor Jesus disse, jamais vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Isso é praticar a iniquidade.
Então eu não estar realmente atrás da graça, da lei do Senhor. Então o Senhor, para todo esse povo que profetiza ao Senhor Deus, realmente pelo esforço deles, que tentavam ir para o reino dos céus, não com essa justiça, mas o Senhor, Ele está contando uma outra justiça. Romanos. Vamos procurar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Do versículo 21 ao 22. Romanos capítulo 3. Versículo 21 e 22. Vamos ler todos juntos. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A justiça do Senhor foi manifestada. Então isso não é para eu me justificar através da obra da lei, mas através do Senhor Jesus. Realmente esse trabalho do Senhor Deus, a justiça dele, essa graça do Senhor Deus, através dessa fé, e o Senhor ele permite para mim. Então receber com esta fé, essa justiça de Deus, realmente para ninguém existe uma distinção. Se não fosse esta palavra, realmente o que iria acontecer conosco, não é mesmo? Então, Romanos capítulo 3. Versículo 28. Vamos ler todos juntos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Se olharmos em Gálatas capítulo 5, ele fala que realmente vós que justificais realmente em suas obras, já decaístes da graça de Deus. Então você fala que crê no Senhor Deus, mas pela lei, através da lei do Senhor, você tenta se justificar. Tem várias pessoas que são assim. E então realmente isso já não tem mais sentido. Realmente a palavra do Senhor Deus, o que eles estão vivenciando, realmente o que eles chamam de vida de fé, quer dizer que isso tudo está sendo quebrado. Não é mesmo? Então, Filipenses capítulo 3, vamos procurar. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9, vamos ler todos juntos. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, essa justiça do Senhor Deus realmente não vem da lei, não vem pelas obras da lei. Quer dizer que é somente por eu crer em Cristo que pode ser efetuada. Então, o Senhor, realmente pela lei que nós temos nele, realmente nós somos justificados. Então, recebendo essa justificação diante do Senhor Deus e ir para o reino dele. Então, 2 Coríntios capítulo 3. Então, 1 Coríntios capítulo 6 é uma palavra que realmente sempre me deu conforto no coração. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Então, 2 Coríntios capítulo 11. Então, realmente, dentre vós existem pessoas assim. Então, realmente, junto com a morte do seu filhote, realmente ele foi liberto desse julgamento eterno diante do Senhor Deus. Então, agora ele conseguiu essa libertação diante do Senhor. Como? Realmente, como o Senhor Deus. Então, ele ama o Senhor como ama as suas servas. Quer dizer que realmente conforme a justiça do Senhor, realmente tudo realmente foi resgatado. Quer dizer que o Senhor ele nos permite a justificação. E nós, que não podíamos ser santificados, recebemos a santificação. E nossos pecados, realmente nossos pecados que cometíamos como se estivéssemos bebendo água, realmente o homem que é corrupto e cheio de pecados, realmente nós todos recebemos esse perdão dos pecados.
Então agora nós obtivemos isso. Então vamos receber? Não, é que ele fala que já recebemos. Então mesmo segurando essa palavra uma única vez. Então como é que nós verdadeiramente realmente podemos estar consolando, podemos estar dando paz, certo? Então esta palavra é verdadeira. Então esta palavra ela jamais mudará. Então, a palavra do Senhor realmente está viva, está cheia de poder. Então quer dizer que ele realmente é mais importante do que alguma faca. Então realmente o Senhor está dizendo que esta palavra é a palavra do Senhor que criou todo o universo, criou todo este mundo. É o poder do Criador. Então essa palavra do Senhor Deus é o poder que pode salvar o pecador e ir para o céu. Então, mas ele tem esse poder da salvação também. Então realmente mesmo que eu o conte. Então será que realmente isso pode se tornar esse trabalho do Senhor Deus, essa vontade? Então realmente todo este mundo, toda a criação, realmente aconteça a salvação. Será que acontece? Não acontece. A palavra do Senhor Deus, realmente ele vai lentamente com a luz pegando todo este mundo. Então ele realmente completa todo o seu trabalho através da oração. E então, o terceiro. Então realmente existe o poder do Senhor Deus que é manifestado. Então realmente, segundo, realmente Lázaro, se vocês encontrarem ele, realmente gritem ele falando para ele sair para fora. Ele não sai, não é mesmo? E então depois, realmente eles começam a gritar dizendo: Lázaro, você não vai vir para fora? Então vocês não conhecem o meu coração. Então quer dizer que não vai sair. Então o Senhor Jesus disse somente uma coisa. Então ele disse realmente: Lázaro, venha para fora. Realmente quando chegar perto da morte, ele federá. Então realmente vamos ver essa pessoa realmente saindo vivo daqui. Então é esse poder, esse pecado do Senhor Deus. Então é o poder da vida dele. Então esse poder é um poder realmente sem igual. Então conforme essa palavra ele nos disse. Então realmente essa palavra que o Senhor ele nos disse, realmente todo esse julgamento, realmente nós fomos pegos para a justificação. Então o povo de Israel, enquanto eles estavam dentro da obediência do Senhor Deus, eles receberam toda essa proteção do reino do Senhor Deus, e eles que estavam quase para morrer contra todos esses animais que os perseguem. Isso quer dizer que ele realmente viria uma vida difícil, uma vida não importante. E então, moleque, realmente esse trabalho, para podermos nos expressar, para podermos sair desse domínio do diabo. Então, realmente em segundo está dizendo para realmente como é que nós devemos realmente estar olhando em Romanos capítulo 7. Ele fala sobre a relação do marido e mulher. Então, Romanos capítulo 7 e 8. Então, versículo 2 a 3. Então, realmente, irmãos, realmente eu vos contarei. Então, realmente, essa vontade do Senhor Deus, ela sai manifesta quando nós todos desejamos. Então, realmente, a vida deste outro marido, realmente é a vida onde realmente você será denunciado. Então, realmente, porque o marido, ao morrer, nascer de novo, ele larga essa identidade anterior. Então, mesmo que realmente, se essa mulher, ela for para um outro homem, realmente ela seria apedrejada. Mas se o marido dela morrer, ela pode passar para um outro grupo e assim ela não se tornará uma regra, uma exceção para isso. É por isso que nós realmente recebemos toda essa perseguição através da morte. Então, realmente, uma pessoa dentre os mortos, ele veio para cá. Então, para nós, ele tentou bater 2 vezes. Então, versículos 5 e 6, vamos ler todos juntos. Então, quando nós estávamos na carne, quando nós éramos escravos do pecado, o Senhor trabalhou na nossa carne. Então, o Senhor, ele fez com que nós todos pudéssemos ver realmente dentro das coisas que nós não o temos. Então, realmente quer dizer que nós nos afastamos do pecado. Então, quer dizer que agora vamos servir o Senhor com essa grande veste. Quer dizer que nós iremos fazer a vontade do Senhor. E é por isso que em 2 Coríntios agora acabou toda essa bebelança. Então, em 2 Coríntios, então, realmente, já que eu cozinhei tudo, eu vou falar. Então, realmente, normalmente eu não faço todas essas coisas. Mas, realmente, essa lei é pura, é boa, é justa diante do Senhor Deus. Então, realmente, já que essa lei ela é muito, muito forte, então, realmente, o marido da lei, ele jamais morrerá.
Então, em vez de falar isso, em vez de ouvir isso, vamos realmente não esquecer ele realmente nessa imagem. Realmente existe um motivo de ele ter reprovado. É por causa que ele considerava a si mesmo importante, não é mesmo? Então somente ele que podia morrer. Tem Gálatas capítulo 5. Então, Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 9. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então realmente eu estando com essa lei, eu estando com esse martelo diante do Senhor, realmente eu morri para a cruz. Quer dizer que essa é a vontade de viver dentro de Cristo Jesus. Então nós estávamos presos realmente nesse julgamento. Então quer dizer que agora realmente tudo isso realmente é feito pela obra do Senhor. Então agora realmente o que me falta é saber se essa pessoa ele ama a si mesmo, ele consegue largar a si mesmo, ele consegue se tornar uma pessoa que crê diante do Senhor Deus e viver dessa maneira. Então eu digo conforme a lei. Isso quer dizer que ele realmente morreu. Então o marido era muito forte. Então quer dizer que ele morreu por conta própria. Mas o mais engraçado, então realmente se ele morrer agora, o que vai acontecer? E quem é que morreu por mim? Então o Senhor Jesus ele morreu, quer dizer que é a idade de Cario. Então realmente esse amor do Senhor realmente ele precisa ser decidido. Então realmente se nós não voltarmos para fazer todo esse trabalho, realmente nós somos como um general morto. Então mas realmente ir para a retaguarda também é uma maneira de morrer. Então realmente se eu dissesse para todos, realmente, não precisamos de vocês vivos, então eu jamais iria viver por mim mesmo. Então realmente se alguém falar, eu estudei por conta própria, realmente eu teria esse coração de querer viver nesse trabalho do Senhor. Essa é a nova vida. Quer dizer que esta é a nova vida do Senhor Deus. Então, realmente dentro dessa vivência de Cristo, realmente foi tudo mudado. Então algumas pessoas, realmente eles, ao verem que toda essa vestimenta realmente está errada, realmente é muito difícil para sabermos. Então, mas acredito que o Senhor o sabe. Então, Gálatas capítulo 3. Então ele ainda, realmente a autoconfiança dele é muito baixa, não é mesmo? Então mesmo não recebendo essa prescrição, realmente eu não sei se ele está dizendo, não recebi porque eu não sabia, ou mesmo vindo não recebeu. Então realmente é algo difícil que nós sabemos quando está tudo assinado. E então agora, realmente o Senhor, ele morreu para a lei. E então, de agora em diante, então para que eu não viva mais realmente pelos meus pecados. Então, mas realmente Cristo morreu por mim. Então quer dizer que realmente dentro dessa vida que o Senhor ele permitiu para nós, quer dizer que é diferente, não é? Então uma pessoa realmente ele desobedecia muito ao seu pai. E então realmente o Senhor começou a dizer, quando é que meu filho vai se tornar um homem? Quando é que meu filho vai fazer alguma coisa? Então quer dizer que dentro da casa, fora, realmente todas essas coisas, realmente sempre isso acontece um problema. Realmente todos eles começam a questionar, realmente você fez isso aonde e o porquê? Então quer dizer que nós recebemos toda essa maldição, então realmente pode ser que coisas que nós não tenhamos vendido, mas vendam. Mas então, mas o estranho é que realmente ele vendeu todas essas minhas chaves. Então realmente enquanto eu não receber 20 batimentos por minuto, realmente quer dizer que eu estou vivendo somente pela carne. Quer dizer que eu não tenho objetivo de vida. Então o Senhor, ele decidiu para nós. Então meu filho, ele com todo o meu coração. Então que eu quero dar toda a minha vontade para que ele possa viver bem na eternidade. E então o Senhor, ele permitiu esse remédio para todos ao seu redor. Então o Senhor Deus, ele permitiu uma carta para o seu filho também. Então o filho, ele recebeu o transplante do coração. Ele realmente, com grande sorte, ele conseguiu fazê-lo. E então, com isso, veio agora para o seu filho. Então realmente o seu pai deu o coração. É por isso que você está vivo. Então leia isso.
Então, este filho, ele derramando todas as suas lágrimas. Então, ele disse: meu pai, ele me amou mais do que a sua própria vida. Todos os dias brigava comigo, todos os dias reclamava. Eu achava que o pai me odiasse. Então, mas realmente ele ficava falando: esse meu inimigo não é nada ao meu filho. E então, em relação a isso? Realmente, antigamente, será que eu vou viver continuamente assim? Não, eu vou viver conforme a palavra do meu pai, o que está escrito na carta. O restante da minha vida eu vou viver desse jeito. Esse profundo, esse grande amor do Senhor eu vou guardar no meu coração e viver. Então agora, não é o coração antigo, é o coração novo. Se tornando uma nova pessoa. Realmente como Cristo, Ele fez isso por nós. Então é por isso que o nome de Cristo é Jesus. Jesus quer dizer que é Salvador. Quer dizer que é o Senhor que me salvou do pecado. Então esse nome do Senhor Jesus também é Emmanuel. Quer dizer que Deus conosco. Quer dizer que Deus está conosco. Então agora Deus estando comigo, Ele estando como realmente o Espírito Santo em nós, Ele agora cuida de mim, Ele me conduz, agora Ele me permite essa nova vida para que eu possa vivê-la. É por isso que isso é viver abaixo da graça de Deus. Então esta é a palavra que Cristo permitiu. Então a lei que aparece no Antigo Testamento são 613 leis. Então, mas o que Cristo nos disse? Realmente as palavras que Ele permitiu para nós. Ele realmente, um estudioso da Bíblia disse que é por volta de 2.000 leis. Então, mas antigamente era muito difícil. Então já que era tão difícil para cumprir essa lei, mas não é isso agora. Então agora eu preciso realmente voluntariamente, eu preciso me entregar por Cristo, viver por Ele. Quer dizer que esse coração que muda. Então isso é você viver debaixo da graça. Então, quer dizer que isso você está debaixo da lei do Senhor Deus. Você está debaixo da lei do Senhor Deus. Então vamos ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 5. Versículo 5. Até o versículo 8. Porque se fôssemos plantados juntamente com Ele na semelhante da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que todo o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então Cristo, Ele entrou dentro de mim. Então agora Cristo, Ele está vivendo dentro de mim. Então agora não é viver sendo arrastado dessa maneira, mas agora Cristo, Ele se tornou o meu dono. Agora conforme o que o Cristo Ele puxar, Ele mandar, eu vou viver. Então esta vivência que eu estou começando a viver, não é mesmo? Então isso que nós chamamos de uma nova vida. É por isso que para o fariseu ele disse: vós, fariseus que são cegos, realmente vós precisais purificar o interior, para que assim possa ser purificado o exterior. Realmente aqui dentro estão todas as coisas imundas, e isso precisa ser afastado. Então agora, realmente Cristo, esse Espírito Santo, Ele está dentro de mim. Então agora purificar o interior, como é que eu faço? Então é pegar um detergente, jogar ali dentro e lavar? Eu vou limpar? Então os fariseus, os intérpretes da lei, eles não sabiam como limpar o interior. Então limpar o interior. Então é você passar do pecador para o justo, mas nem Nicodemo sabia disso.
quando se encontrou com Nicodemos, o Senhor Jesus disse para ele: realmente, se o homem não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, você está seguindo, crendo no Senhor Deus esforçadamente. Você é um fariseu. Você faz todas as coisas boas diante do Senhor Deus. Mas você tem uma coisa que te falta. Você não nasceu de novo. Então, dentro, o interior não está limpo. Então, você nascer de novo quer dizer que o pecador, ele nascer como justo novamente. Então, isso aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Então, o Senhor, ele permite realmente a sua palavra para que nós possamos cumprir a sua grande vontade. Então, o Senhor, ele nos permite um novo coração. Ele nos permite a nova vontade. Então, isso que também aparece em Ezequiel. Mas então, isso também. Realmente, Nicodemos não o sabia. Então, é por isso que o Senhor Jesus disse. Realmente, tu sendo mestre de Israel, não sabes disso? Então, não sabia. Então, mas nós sabemos. Então, isso, purificar o coração, realmente, se não for por fé, não é possível. Então, acredito que realmente na quarta-feira nós vamos procurar também Atos capítulo 15, versículo 8 e 9. Atos, capítulo 15, versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então quer dizer que o coração deles, realmente ele purificou. Como? Com o quê? Pela fé. Através da fé. Então é por isso que se olharmos em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, realmente vós tendes esse mesmo coração, pois é o coração de Cristo. Então quer dizer que isso é purificar o interior. Então, se procurarmos no 2 Coríntios capítulo 2, realmente o Senhor, ele disse, nós agora temos o mesmo coração de Cristo. Então, agora que nós que recebemos a salvação temos o mesmo coração de Cristo. Se olharmos em capítulo 2, versículo 5, realmente nós recebemos esse ungido do amor do Senhor Deus. Quer dizer que o amor do Senhor foi derramado em nossos corações. Então, agora, realmente com esse grande trabalho do Senhor Deus, quer dizer que esse amor agora permanece dentro de mim, não é mesmo? Então, isso não é um trabalho qualquer. E então, o que é essa graça que o Senhor Deus ele nos permite? Então, primeiro, essa maior graça é o Senhor que nos salvou, é a maior graça. Se olharmos em Tito capítulo 2, realmente para todos os homens, o Senhor, realmente a graça da salvação se manifestou para todos os homens. Então, o Senhor, ele permitia a salvação, é a graça de Deus. Então, por crer nisso, nós o recebemos. Efésios capítulo 2. Realmente, ele disse, através dessa graça, através dessa crença, dessa fé, nós o recebemos. Então, não é pelas obras da lei, porque nós não podemos recebê-lo. Mas agora, por nós termos crido nessa graça do Senhor, agora podemos ganhar essa salvação. Não é mesmo? Então, essa fé, essa justiça que eu tenho não vem das obras da lei, mas realmente da fé em Cristo Jesus. E essa fé, realmente essa justiça não vem de mim, vem de Cristo. Então por isso, que agora nós vivemos abaixo da graça do Senhor, quer dizer que nós estamos vivendo abaixo da lei do Senhor Deus. Então quer dizer que essa vivência é a vivência vivendo pela justiça do Senhor Deus. Então antigamente, realmente o pecado me dominava. Mas agora o pecado já não pode mais dominar sobre mim. Então vamos procurar Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, estar debaixo da graça. Essa é a lei do Senhor Deus. Estar debaixo da lei do Senhor Deus. Então, quer dizer que agora o domínio da lei não pode estar sobre vós. Capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 5, vamos ler. Capítulo 7, versículo 5. Vamos ler todos juntos. Porque quando estávamos na carne,
As paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então agora, nós, o espírito, realmente novidade de espírito, agora sirvamos em novidade de espírito. Isso é graça de Deus. Então por isso, que o apóstolo Paulo, após receber a salvação, a partir disso, todo esse trabalho de apóstolo que ele efetuou, realmente não tem nada que tenha vindo dele, mas tudo é graça de Deus. Quer dizer que ele fez pela graça de Deus. Então antes dele fazer, não foi ele se esforçando ao máximo, foi pela graça de Deus. Então nós somos filhos do Senhor Deus, certo? Então já que nós somos filhos do Senhor Deus, o Senhor Deus enviando o seu Filho para no meio de nossos corações. Então o Senhor Deus, como garantia, Ele nos permite o Espírito Santo para dentro do nosso coração. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Então versículo 22. 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, realmente, Ele deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, é por isso que dentro de nossos corações, esse Espírito Santo agora Ele habita. Então, olhem bem. Então, toda essa carne, todo este meu corpo, ele segue conforme a vontade do coração, certo? Então, meu coração ele fala, levanta essa mão direita e eu levanto. Então, agora, realmente, esta carne também é controlada através da vontade do meu coração. Mas esse coração também, dentro desse coração, recebe a condução do Espírito. Então, com o coração, nós realmente temos a cobiça, queremos ganhar essas coisas, mas realmente nós temos a consciência, certo, dizendo, não, isso não é seu. Então, nós recebemos a condução da alma. Então, mas essa alma realmente é controlada pelo Espírito Santo que está dentro dele. Então, o Espírito Santo está ali dentro. Então, quem está junto com o Senhor é junto do Espírito Santo. Então, agora, realmente esse Espírito do Senhor, esse Espírito da verdade, ele estando unido, ele se tornou o meu dono. Então, agora ele controlando todas as minhas coisas, é o Espírito Santo que o faz. E então, qual é o maior trabalho que o Espírito Santo deseja fazer? Então, o Senhor, antes de subir aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, quando o Espírito Santo vier sobre vós, vós recebereis o dom do Senhor para realmente testificar o Evangelho para toda Jerusalém, para toda a Judéia, para toda a Samaria, para todos os confins da terra. Então, primeiramente, quando o Espírito Santo vier, ele dará o sinal para vós, para realmente conduzi-los. Qual é o maior trabalho dele? Realmente testificar esse grande trabalho efetuado pelo Senhor Jesus. Então, fazendo dessa maneira, ele vai me conduzir. Ele me conduz dessa maneira. Então, realmente, esse amor de Cristo, ele me fortalece. Então, ele me fortalece e me conduz. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele sendo carregado por esse amor do Senhor Deus, ele continuamente foi indo, vivendo. É por isso que em 1 Coríntios ele disse realmente tudo que realmente eu fiz de bom não é que vem de mim, mas é pela graça de Deus. Essa graça de Deus não foi em vão. Então realmente eu mesmo teria me esforçado mais do que todos os outros apóstolos. Não fui eu, mas realmente pela graça do Senhor Deus que está junto comigo. Realmente esse Espírito Santo que está dentro de mim, realmente como ele me conduz, como o Espírito Santo ele está conduzindo, eu entregando o meu corpo, eu entregando o meu coração. Eu entregando o meu pensamento. Então, essa grande vivência nós fomos vivendo, certo? Então, o Senhor Jesus disse para os apóstolos, então eu vos dou o novo mandamento, amei-vos uns aos outros. Então, o novo mandamento é amar uns aos outros, certo? Então, como eu tenho amado a vós mesmos, realmente vós também ameis uns aos outros. Essa é a lei de Deus. É a lei de amar um ao outro. Então, realmente, eu disse que aparece 52 grandes mandamentos do Senhor no Novo Testamento.
Então o Senhor realmente para me conduzir, para me fortalecer. É por isso que ele disse, realmente nós precisamos provar-nos se estamos dentro da fé de Cristo. Do Cristo Jesus. Realmente vós não sabeis que Cristo Jesus habita em vós mesmos? Então quer dizer que realmente vós fostes abandonados por Cristo. Então realmente testificar o Senhor. Então, amar o irmão e a irmã. Através de todo esse trabalho é fortalecer o Senhor. Então esse é o grande trabalho realmente de Cristo. Eu não saber que Cristo habita dentro de mim. Então, quer dizer que este não é de Cristo. Então agora realmente vós tendes de provar realmente se vós mesmos estáis dentro de Cristo. Então em Coríntios capítulo 3 ele disse dessa maneira. Realmente se nós estamos dentro, abaixo da lei do Senhor Deus. Realmente quem está abaixo dessa lei do Senhor. Ele realmente vivendo sobre o requisito dessa lei, que é o amor. Vai realmente continuamente cumprindo, como Jesus Cristo. Então agora eu vos dou um novo mandamento. Amei-vos uns aos outros. Realmente como eu tenho amado a vós outros. Então, assim como é que nós podemos amar ao outro? Então nós amando ao Senhor, amando o Senhor Jesus, amando a igreja, amando os irmãos e as irmãs. E também individualmente, se olharmos. Eu preciso amar também. Então por quê? Então porque o trabalho do próximo é o meu trabalho. Então eu preciso amar. Então meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus parentes e mais adiante. Então realmente os vizinhos que eu não conheço. Realmente todas as pessoas que estão pelo mundo todo. Realmente para quem está pregando este amor do Senhor. É agora manifestar. É isso estar abaixo da lei do Senhor. Isso é você estar abaixo da lei do Senhor Deus. Mas isso realmente acontece debaixo da lei do Senhor Deus, da graça dele. Então Cristo dentro de mim. Para onde Ele está me conduzindo? Ele está me conduzindo para toda essa grande vontade do Senhor Deus. Não é mesmo? Dentro da vivência da palavra, dentro da comunhão, dentro do evangelismo, dentro da toda a vivência da oferta. Ele está me conduzindo. Não é me forçando. Eu, voluntariamente, tenho que vir do meu coração de forma altruísta para agradar a essa vontade. E essa vontade realmente é o trabalho que agrada ao Senhor Deus. E isso é um trabalho que dá glórias ao Senhor Deus. Então como é que eu faço? É dessa maneira que o Senhor Ele me conduz, não é mesmo? Mas então, nós perdemos para a carne. Nós ficamos cambaleando. Então não tem como fazer nada. Então Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 3. Versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Então vamos ler todos juntos. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa vontade do Espírito Santo para que pudesse ser cumprida em nós. Então o Senhor, Ele efetuou esse amor, cumpriu todo esse requisito da lei, para que nós possamos amar, para que realmente esse amor do Senhor Deus possa ser efetuado. Ele fez dessa maneira. E então assim, realmente a Bíblia está nos dizendo. Então, é por isso que realmente pela fé, realmente nós podemos negligenciar a lei? Não, realmente nós precisamos manifestar mais fortemente. A lei é o amor. Quem recebeu esse amor do Senhor Deus, agora está dentro da lei do Senhor Deus, da ordem do Senhor Deus, agora precisa ser manifestado mais fortemente. Então realmente não podem pensar que o Senhor veio realmente acabar com a lei. Então realmente como o Senhor Ele veio manifestar mais a lei do Senhor Deus. Então Romanos capítulo 13. Versículo 8. Romanos capítulo 13. Versículo 8.
Vamos ler todos juntos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, amar o próximo. Então, realmente, esforçadamente, obrigatoriamente eu consigo? Não. Realmente é o Espírito Santo, já que ele está dentro de mim, realmente conforme a condução dele, conforme toda a vontade dele, essa vontade pode ser cumprida. E enquanto eu vivo conforme essa vontade, o Espírito Santo, quando nós olhamos para ele, ele cumpriu todas as coisas. Então quer dizer que no domingo ele fala, não assista a televisão. Vamos pensar que existe uma lei assim. Então todos os dias você precisa ir lá e meditar a palavra. Então todos os dias realmente não deve assistir a TV, não deve assistir, mas ele quer assistir mais ainda. Então mais no domingo, agora precisa vir para a igreja para ouvir a palavra o dia todo, estar em comunhão, em cada departamento fazendo o seu trabalho. Até a noite e tarde, voltando para casa, olhando para trás, ele não viu, não assistiu a TV. Quer dizer que essa lei do Senhor Deus foi cumprida, não é mesmo? Então, como o Senhor ele deseja que que aconteça, se nós formos indo, quer dizer que a lei ela vai ser cumprida. Então, o amor é não fazer a malignidade para o próximo. Quer dizer que isso é realmente a plenitude da lei. Da plenitude da lei. Esse é o requisito da lei. Esse é o requisito da lei. O Senhor, ele efetuou. Então, esse amor do Senhor foi efetuado. Quer dizer que o Senhor, ele faz dessa maneira. Por quê? Porque Emmanuel, Deus está comigo. Ele está dentro do nosso coração. Ele pode cumprir esse amor do Senhor. É por isso que ele vai me fortificando. Então, por fim, a palavra que nós lemos primeiro. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 21 até o 22. Vamos ler todos juntos e vamos terminar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21 e 22. Vamos ler bem devagar. Para que os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, por fim, estamos debaixo da lei. O porquê disso? Porque esse é o requisito da lei, que é o amor. Então, para que esse amor possa ser cumprido em nós. Então, esse trabalho de salvar ao próximo, nós fazemos porque nós amamos. Então, é o maior amor que temos. É por isso que nós desejamos salvar a todos. Realmente está ligado completamente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso, cheio do amor, nós te agradecemos. Então nós compreendemos esse grande amor de Jesus Cristo. Então agora o Senhor Jesus, o nosso Senhor, está dentro dos nossos corações e nos levou para baixo da lei do Senhor e assim nos fortificando, nos faz cumprir todo o requisito da sua lei, Senhor. Senhor, até a sua vinda. Toda essa nova lei permitida pelo Senhor, que é amar uns aos outros, que nós possamos efetuar em nossa vivência, que o Senhor possa nos ajudar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.